vou apresentar o Henrique. O Henrique é formado em hebraico pela USP e hoje é diretor da sinagoga da Hebraica e basicamente prepara alunos para fazer o bar mitzvah, que é o rito judaico de maioridade. Antes de começar, eu queria saber quantas pessoas são judeus aqui até para ter uma ideia de qual é o público aí. Quem é judeu, levanta a mão. 2. Otávio, você não é judeu? 3. 4. 5. Então, é meio. Tem um pessoal circuncisado aí, conta meio ponto. Mas o Moré, a maioria não é judeu. Então, é uma palestra para não-judeus, digamos, em geral. Ok. O Moré sugeriu que, em vez de fazer a palestra direto, 1 hora, ele vai fazer uma palestra mais curta e depois a gente abre para perguntas. Depois eu explico como é que é a dinâmica das perguntas. E aí ele vai respondendo as perguntas para não falar coisas que não são de interesse do grupo. Tá? Então, Moré, com a palavra. Boa noite para todos. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Quem quiser ir anotando as perguntas, né? Porque sempre é bom anotar, depois as pessoas vão fazer as perguntas. O tema nosso de hoje à noite é judaísmo, que é um tema muito amplo, certo? Então, para dirigir um pouco isso, eu pretendo fazer uma resenha histórica, que é muito importante para colocar a gente como a gente chegou até aqui, né? Eu vi que, já estava até falando com o Roberto, com o Ari, que vocês tiveram uma palestra sobre o Êxodo, foi muito boa, muito documentada, muito interessante, mas a gente tem que marcar um ponto para a gente começar, e eu vou marcar o ano de 1000, o ano de 1000 antes da Era Comum. No ano 1000 antes da Era Comum, já é mais ou menos claro que na terra de Israel existe uma federação israelita. O que quer dizer uma federação israelita? Quer dizer que temos algumas tribos que ocupam espaço junto com outros povos, que cada tribo vive do seu modo autônomo, com seus locais de culto, com suas leis, mas tribos que comungam de uma forma ou de outra com a mesma cultura, que vai dar na cultura israelita, na cultura judaica. Eventualmente, essas tribos se unem. Vocês já devem ter ouvido falar nos reinos de Saul, Davi, Salomão, mas essa união nacional não dura muito, né? Lá pelo século IX, a gente sabe que já existem 2 países diferentes naquela região, um chamado Reino de Israel, que é mais ao norte, outro Reino de Judá, que é mais ao sul. Esses 2 reinos são reinos vizinhos e que comungam uma cultura parecida. O que tem de específico nessa cultura desses 2 reinos, do Reino de Israel e do Reino de Judá, em relação à cultura dos povos vizinhos? O Deus desses 2 reinos é um Deus invisível, que é alguma coisa um pouco diferente do que havia nas outras culturas regionais. Existia um Deus principal que se cultuava, mas esse Deus ele era mais abstrato, era um Deus invisível. Outra característica é que este Deus exigia dos seus súditos, dos seus fiéis, um modelo de sociedade justa, ou seja, em que houvesse uma justiça social de proteção aos mais fracos, contra a corrupção da justiça. Então, é um Deus que exigia um comportamento ético das pessoas. Então, vai conformar o que a gente chama hoje de monoteísmo ético, ou seja, a crença num determinado Deus esse que exige dos seus fiéis, dos seus súditos, um comportamento em sociedade que torne a sociedade mais justa. Essas são características dessa cultura desses 2 reinados. Agora, em relação ao culto, como que se cultuava esse Deus nessa época da antiguidade, nesses 2 reinos? Era um culto sacrificial. Quer dizer, um culto sacrificial
quer dizer que existia um templo, um local, onde as pessoas levavam animais, basicamente animais, mas também vegetais, e os sacrificavam a Deus. Quem fazia esse serviço? Uma casta clerical, que eram os sacerdotes. Não é? Então, no templo, nos vários templos, existia uma casta sacerdotal. Essa casta conhecia os segredos da manipulação dos sacrifícios, eram eles que faziam os sacrifícios. A função do povo, basicamente, era trazer os animais e assistir o serviço praticado pelos sacerdotes, ou seja, os sacerdotes eram intermediários entre o povo e a divindade. Qual era o sentido disso? O sentido disso é que se imaginava que a divindade, que Deus, se agradava da oferta de animais. Gostava daquele cheirinho de churrasco. Então, as pessoas ofertavam esses animais, queimavam, que o seu cheirinho subia para cima até Deus, ele se agradava, então ele devolveria em benesses para o povo. Esse era o sentido do culto sacrificial. Você dá a Deus o que ele gosta, de modo que ele vai te retornar dando o que você precisa para você. Esse tipo de culto durou pelo menos 1000 anos, ou seja, muito, muito tempo do culto sacrificial na antiguidade. O reino de Israel ele sobreviveu mais ou menos até o ano 722, quando ele é destruído pelos assírios. Os assírios tinham uma política de exilar a população para diminuir a resistência, exilava a população para outras partes do império, trazia para lá uma outra população. O reino de Judá, o menor deles, mais ao sul, cuja capital era Jerusalém, sobrevive um pouco mais, sobrevive até mais ou menos 586 antes da Era Comum, quando também é destruído pelos babilônios, não é? Mas o reino de Judá consegue se recompor quando os persas tomam o poder, não é? Mais ou menos no ano 500 e alguma coisa. Os persas tomam o poder no Oriente Médio e os persas têm uma política de permitir a autonomia dos povos conquistados. Os persas permitem que os judeus retornem e reconstruam a província da Judéia, que vai ser uma província semi-autônoma, reconstruam o templo em Jerusalém. Ciro, o rei da Pérsia, faz essa proclamação possibilitando aos judeus reconstruírem a Judéia no ano 538 antes da Era Comum, e o segundo templo é inaugurado no ano 510 antes da Era Comum, ou seja, houve um lapso em que o templo primeiro estava destruído pelos babilônicos, mas foi reconstruído e novamente se voltou àquele culto sacrificial. Isso durou durante o período persa, durante o período grego, os gregos sobrevieram aos persas, vieram os romanos que sobrevieram aos gregos. Aí, nós estamos chegando já no limiar da nossa era, e vai ser uma era muito, muito, muito importante. Por quê? Porque no ano 66 da nossa era já, os judeus resolvem se revoltar contra os romanos. E isso foi uma bola fora do tamanho de um monstro, certo? Por quê? Porque foram derrotados, e no ano 70 da nossa era, o templo em Jerusalém foi destruído. O templo em Jerusalém foi destruído, os judeus continuaram revoltados, houve uma segunda revolta no ano 132, que novamente foi derrotada, de modo que o templo não voltou mais a ser reconstruído. Isso gerou uma grande crise no judaísmo. Imaginem 1000 anos, pelo menos, de culto sacrificial. De repente, o templo não existia mais. E agora? E o povo também tinha se dispersado, já não conseguiam mais viver na terra de Israel. Foi o grande exílio, foram para outros locais do império, para a Europa, para a Babilônia, para a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. O que faz agora? Houve um grande esforço de adaptação do judaísmo aos novos tempos. Aos tempos sem templo,
não tem mais templo, não tem mais sacerdotes, não tem mais sacrifícios. Há que se fazer um grande esforço de transformar aquele judaísmo antigo em um novo, para uma nova era. E algumas mudanças importantes são feitas. As castas, os sacerdotes, levitas, e o povo já não tinha mais sentido, porque não tinha mais templo. Agora, a comunicação entre o homem e Deus passa a ser direta. Não tem mais intermediários, não tem mais a casta clerical. A comunicação começa a ser direta. E também não tem mais sacrifícios, há que substituir os sacrifícios por alguma outra coisa. Então surge o culto baseado, por exemplo, em orações. As orações vão nas sinagogas, né, que são construídas, criadas, locais de culto que não são o templo, né, porque os sacrifícios só podiam ocorrer naquele lugar, lá em Jerusalém, mas as rezas podiam ser feitas em qualquer outra parte. Então, de forma que um grande trabalho de adaptação foi feito para que o judaísmo não morresse. Na verdade, o judaísmo antigo morreu. Aquele judaísmo do templo nunca mais existiu. Nascia uma nova, velha religião. De alguma forma, o judaísmo continua, de outra, é uma coisa nova que está se criando, né? Os judeus, no entanto, na diáspora, na Europa, na Babilônia, continuam vivendo de forma autônoma, ou seja, segundo os seus modos e costumes. Portanto, o que se vai elaborando em termos legais, os judeus vivem segundo suas leis, são leis para a vida em todos os termos, no campo civil, criminal, enfim, os judeus continuam com a sua cultura, com sua vida autônoma, mesmo fora da terra de Israel. Toda essa discussão sobre a renovação do judaísmo, ela vai dar numa grande obra que foi terminada na Babilônia no ano 500 da Era Comum e que se chama Talmud. Lá no Talmud a gente vai encontrar então toda essa discussão que é basicamente uma discussão de adaptação do judaísmo pós-templo, após a destruição do templo, para a vida na diáspora, para a vida nas comunidades judaicas. O Talmud ele terminou de ser ditado no ano 500 e levou mais 500 anos para ser implantado nas várias comunidades. É claro, uma coisa lenta, né, até se espalhar, se impor. Lá para o ano 1000, as leis judaicas que estão no Talmud já estão basicamente implantadas, e lá se discute tudo, até, por exemplo, a pergunta quem é judeu? Porque no judaísmo antigo, judeu era filho do pai judeu. Um pai judeu que tinha filhos, os seus filhos eram judeus. Mas, numa época de guerra, uma guerra contra os romanos, e com tudo que acontece numa guerra, muitas vezes a gente não sabe quem é o pai. Houve muitos estupros, todo aquele tipo de coisa, mas a mãe a gente sabe quem é. Então, no Talmud, aparece essa mudança. Agora, não é judeu quem é filho de pai judeu, é judeu filho de mãe judia. Porque a mãe a gente sabe quem é, pai não temos certeza. Então, a partir dessa época talmúdica, da destruição do templo para frente, é que se muda, por exemplo, essa questão de quem é judeu. E não só isso, né? Toda a legislação ela tem que ser moldada para essa época. O que a gente tem? A gente tem uma situação em que, com o tempo, uma nova religião que também vem da destruição do templo, ela chega ao poder. E essa nova religião, vocês já imaginam quem são? São os cristãos, né? Os cristãos, em determinado momento do século IV, chegam ao poder do império e, com a subida do cristianismo ao poder na Europa, as relações entre os judeus e a população começam a se deteriorar, porque o cristianismo tem uma posição, pelo menos naquela época, muito intolerante em relação às outras religiões em geral, porque acreditavam que só através da sua religião que as pessoas poderiam ser salvas. Então, há um trabalho grande de conversão dos povos pagãos ao cristianismo.
mas quando os cristãos percebem que os judeus não vão aderir à sua religião, começa várias rusgas e a vida dos judeus no mundo cristão vai se deteriorando cada vez mais, até, por exemplo, quando chega no século XI, século XII, a igreja ainda radicaliza mais a sua posição, ela monta exércitos armados, não é? Que vão passeando pela Europa em direção à Terra Santa para tirar os árabes lá de Jerusalém, mas no caminho esses exércitos eles vão destruindo comunidades heréticas, não é? Judeus e tudo, as cruzadas, as famosas cruzadas, que são um momento de radicalização da igreja, e no século XI, XII, XIII, enfim, os judeus cada vez mais são bastante isolados da vida geral, não é? São colocados em bairros específicos, não podem ter escravos cristãos, não podem se casar com cristãos, não podem sair do seu bairro em determinada hora, às vezes o bairro é fechado, murado, às vezes não, mas, enfim, todos têm que morar no mesmo lugar, os judeus têm que se vestir de um certo modo, enfim, cada vez vai havendo maior restrição à vida judaica na Europa, no século fim de século XV, né, a expulsão dos judeus da Espanha e Portugal, como vocês já ouviram, e as coisas vão nessa toada, os judeus vivendo de sua forma autônoma, segundo suas leis e costumes, mas numa situação bastante ruim no mundo cristão, né? Isso vai começar a mudar, basicamente pelo século XVII, 1600, XVIII, 1700. Essa é uma época em que surgem na humanidade novas ideias, né? Quais ideias? As ideias de que talvez todos os homens sejam iguais, né? Por exemplo, ideias que vão combater as castas, né, da Idade Média, a nobreza, os servos, os homens livres e clero, que eram castas que não impediam a mobilidade social, né? Chegam ideias de que todos os homens são iguais, que existe uma igualdade, ideias que falam que talvez nós não precisemos mais de Deus, nós não queremos mais que a igreja seja a grande mentora cultural e econômica e política. A igreja, os padres têm que ficar nas suas igrejas e não sair de lá. Eles começam a surgir a ideia do Estado laico, né? A ideia de um Estado em que tem os poderes divididos e que basicamente é um Estado laico, que a igreja não deve se meter. Isso ficou conhecido como o iluminismo. O iluminismo tira Deus do centro e coloca o homem. O homem está no centro da história, é ele que tem que fazer a história, Deus que fique na sua casinha lá dentro da igreja. Isso é o século XVIII, século das luzes, como ficou chamado, né? E que no fim desse século, essas ideias que vão sendo desenvolvidas, elas acabam chegando ao poder e vão ser postas em prática. Primeiro, em 1776, a independência dos Estados Unidos, que foi baseada nessas ideias do iluminismo, e depois, em 1789, a Revolução Francesa, que vai instalar na França o Estado moderno. Então, eles expulsam todos os padres, todo o clero do poder, instalam os poderes, criam o Estado moderno como é hoje. O Estado moderno vai sendo criado a partir da Revolução Francesa, as pessoas todas viram cidadãs, agora todos são cidadãos iguais, com os mesmos direitos e deveres. Isso a partir da Revolução Francesa em 1789. Assim que é feita a Revolução Francesa, logo no começo, os franceses olham para o lado e quem que eles veem? Os judeus. E pensam, e que nós vamos fazer com eles? E nossos amigos aqui, os judeus? Será que, como fica? Porque, teoricamente, se todos os homens são iguais, eles também têm que ser considerados iguais. Portanto, teriam que ganhar cidadania também. Essas discussões vão sendo travadas no parlamento francês. E que fazemos com os judeus? Temos um problema aqui. A ideia é que os judeus devem entrar para o Estado e se tornar cidadãos. Mas será que eles aceitariam abdicar da sua autonomia que viveram durante toda a sua história? Durante toda a história judaica, eles viveram segundo suas leis e costumes. Agora,
Se eles querem se tornar cidadãos, eles têm que abdicar da sua autonomia. Por exemplo, toda legislação judaica ela vai ser substituída pela legislação do Estado, em todos os campos. Se tiver uma pendenga lá financeira entre dois judeus, eles vão ter que resolver no Tribunal de Justiça do Estado, não no Tribunal Rabínico. Casamento. Se querem se casar, tem que casar no cartório, não lá na sinagoga, no Tribunal Rabínico. Maioridade, como alguém falou, 13 anos. Os judeus, a maioridade para os judeus era o menino aos 13 anos. Aos 13 anos, o menino se tornava adulto para todos os efeitos. Ele tinha que ser condenado se cometesse um crime, enfim. Mas agora no Estado é 18 anos, não é mais 13 anos. Ou seja, a legislação do Estado ela não é a mesma que a legislação judaica, que regia toda a vida judaica durante todos os milênios para trás. Os judeus teriam que abdicar de tudo isso. O que eles ganhariam? Eles poderiam sair daquela vida miserável deles, né, que era a grande parte da comunidade judaica vivia miseravelmente, né, sustentada por alguns poucos ricos que acabavam tendo que sustentar toda a comunidade. Eles teriam acesso às escolas, teriam acesso às universidades, teriam acesso aos empregos públicos, ao exército, tudo. O mundo se abriria para os judeus caso eles aceitem se integrar à sociedade. Querem ser judeus? Da porta de casa para dentro. Da porta de casa para fora, cidadãos e bons cidadãos franceses. Logo no começo da Revolução Francesa, alguns anos depois, quando Napoleão chega ao poder, ele convoca a liderança da comunidade judaica da França e quer saber deles, quer ouvir deles qual é a situação dos judeus. Vocês topam se integrar à nossa sociedade, se tornar cidadãos com todos os direitos e deveres, contanto que abdiquem da sua autonomia? A grande maioria da liderança judaica, onde eu assino, segundo o dito talmúdico, Diná de Malchutá Diná, é uma frase em aramaico, está escrito no Talmud, que diz que a lei do Estado, a lei do rei, é a lei. Né? Então, é claro, é óbvio que a grande parte da comunidade judaica aceita os termos, não é? Mas entra numa crise nova, uma nova crise violenta. Imaginem uma crise do tamanho daquela da destruição do templo, quando os judeus tiveram que se adaptar à vida pós-templo. Né? Agora, os judeus têm que se adaptar à vida moderna, à vida do Estado, em que as suas leis já não valem mais. As suas leis elas vão virar leis simbólicas. Casamento judaico, sim, mas não vale nada. Você quer casar, tem que ir no cartório. Lá é o que vale. Maioridade judaica, mas não vale nada. A maioridade é aos 18 anos e não aos 13 anos. Enfim, todas as leis já não passariam a ser leis simbólicas, porque, na verdade, a lei que rege o cidadão é a lei do Estado. Em termos de culto, os judeus que se animaram a entrar, a se integrar na sociedade, também pretenderam mudar o culto. Aquele culto antigo já lhes parecia um pouco envelhecido. Por exemplo, fizeram-se sinagogas que se pareceram muito com o culto luterano, então introduziu-se o canto lírico, instrumentos musicais, órgão nas sinagogas, como tinha nas igrejas. Isso ficou conhecido como a reforma do judaísmo. Né? A reforma do judaísmo veio para adaptar o culto e toda a vida judaica à vida integrada em sociedade, à vida de cidadãos. Por exemplo, em algumas comunidades, trocaram o sábado como dia de descanso pelo domingo, para ser o mesmo dia dos seus vizinhos cristãos. Em algumas foram abolidas as leis dietéticas, para que ficasse impossível fazer um banquete comum com os cristãos. Isso eles foram mais radicais, esses são os reformistas. Dentro desse grupo, alguns, com o tempo, pensaram que estávamos indo longe demais, que aí iríamos perder toda a nossa identidade, quiseram voltar para trás e retomaram o sábado, as leis dietéticas, e esses ficaram conhecidos como conservativos.
conservativos em relação aos reformistas, né, que deram uma voltinha para trás, embora continuassem com a ideia da integração. Uma pequena parte da comunidade falou: nós não queremos, queremos continuar isolados. Agora que os muros do gueto se abriram, a dificuldade se torna mais grande, porque se antes tinha um muro físico que impedia que os judeus se integrassem, e agora não existe mais, tem que ser criados muros espirituais. Então, se antes o muro tinha 1 metro, agora vai ter 2 metros. Se antes era uma parede, vamos pôr 2 paredes. Então, esse pequeno grupo, uma minoria da comunidade, que teve uma reação negativista, isolacionista, e falou: nós não queremos nos integrar, vamos criar leis mais restritivas ainda, para que nós não podemos nos entregar, vamos se vestir de um jeito mais louco ainda, que todo mundo vai saber que nós somos judeus quando saímos na rua. Esses ficaram conhecidos como ortodoxos ou ultra-ortodoxos, né? Então, vocês vejam que o que a gente tem hoje de judaísmo, ele é fruto do iluminismo, ou seja, da reação dos judeus em relação à emancipação, ao iluminismo, né? Se criou os reformistas, os conservativos, os ortodoxos, ultra-ortodoxos, e também não podemos esquecer que uma parte da comunidade optou pelo secularismo. Assim como cristãos também, não precisamos de Deus. Para que Deus? Tira Deus. Nós queremos continuar judeus, mas sem Deus. Então, vamos cultuar outros aspectos do judaísmo que não a religião, como, por exemplo, a língua Yiddish, que era a língua judaica da Europa, o teatro, a literatura Yiddish, então pode ser cultuados. Outros, o nacionalismo judaico, sionismo, que não tem nada a ver com religião, mas que mantém essas pessoas no que a gente poderia chamar de um judaísmo secular, um judaísmo não religioso, né? De modo que o que a gente tem de judaísmo hoje em dia, como eu lhes disse, é um fruto do iluminismo, fruto da reação dos judeus à emancipação. Esse processo ficou conhecido como a emancipação judaica, né? Como se uma criança ganhasse a emancipação, né? Os judeus eram considerados assim, não cidadãos, ganharam cidadania, e vocês sabem, Napoleão, ele começou com o processo de conquista da Europa. Em todos os lugares que o exército francês chegava, eles implantavam as ideias do iluminismo. Então, durante o fim do século XVIII, começo do século XIX, França, Alemanha, Inglaterra, toda a Europa vai dando a emancipação aos judeus. Os judeus vão saindo dos seus muros, vão se integrando às sociedades. O Napoleão, como vocês sabem, só foi barrado na Rússia. Então, na Rússia, esse processo não aconteceu. Pra vocês terem uma ideia, os judeus só ganharam cidadania na Rússia em 1917, com a Revolução Russa. Foi um dos países da Europa mais tardios a darem a emancipação, a cidadania aos judeus, né? Então, eu talvez gostaria de parar por aqui, nessa minha pequena palestra histórica, uma pequena resenha histórica, que tentou mostrar para vocês como, em linhas gerais, se desenvolveu uma religião, uma cultura antiga, baseada no culto sacrificial, no templo, para uma religião como todas as outras, né? Hoje, o judeu, ele tem a sua religião, assim como o cristão, o umbandista, o espírita tem a sua religião, ou seja, da porta de casa para dentro, você faz a tua religião, mas quando a gente sai, a gente somos todos iguais, temos o mesmo status, né, de cidadãos. Uma novidade que só dura há uns 300 anos, vamos dizer assim, né? Século XIX, XX, 200 anos de integração dos judeus na sociedade maior. Então, eu não sei por onde vai a sua curiosidade, mas eu acho que a gente poderia abrir, né? Alguém já está levantando a mãozinha, talvez alguém já pudesse fazer alguma pergunta, mas uma pergunta de cada vez, né? Vamos fazer uma pergunta ou uma resposta. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, não está se ouvindo, você tem que abrir o seu microfone. Eu
coloquei essa mãozinha aqui, que o Efim já colocou também. Vamos fazer assim, quer dizer, quem quiser fazer pergunta, coloca a mãozinha. Todo mundo sabe onde é que levanta a mão aqui? Embaixo tem um lugarzinho que está escrito Reactions, né? Então, você pode levantar a mão ou abaixar a mão. E a minha ideia é que cada um fale 3 minutos, né? O Efim pode falar 5, mas as outras pessoas falam só 3. Pelo amor de Deus. Tortura nunca mais, já dizia o Dom Evaristo Arnes. Todo mundo, você também pode falar 5 minutos, Roberto, mas não mais do que isso. Obrigado. Então, quem quiser falar, levanta a mão, aí vamos pela ordem. Como o Henrique colocou, faz a pergunta, ele responde, para não embaralhar as perguntas aí. Vai, Efim, manda bala. Antes de mais nada, queria agradecer e parabenizar o nosso convidado pela excelente sumário histórico e cultural do judaísmo. A minha pergunta é em relação à importância do Shabat na religião judaica. A questão do Shabat me parece muito bem colocada pelo rabino Abraham Hetzel, de Nova York. Ele tem um livrinho chamado Shabat, que explica os símbolos e o significado do Shabat para os judeus modernos. Ele era reformista. Esse rabino ele se notabilizou não somente como líder da comunidade de Nova York, mas também ele fez as marchas com o Dr. Martin Luther King Jr. pela direitos civis dos negros norte-americanos. Então, é uma figura notável, venerável e um grande intelectual. Ele diz o seguinte, que o Shabat é o dia em que a gente tem que se reconectar com nossa parte espiritual. A gente não deve misturar o espiritual com o material. E ele diz também que esse é o dia do descanso, porque você vai se dedicar à família, aos amigos e à comunidade. Então, eu queria saber se a observância do Shabat como um rito milenar ainda é observado por judeus seculares. Eu, por exemplo, sou secular. Eu fiz bar mitzvah, mas eu não sou religioso de ir à sinagoga e rezar. Apesar de que eu fiz o bar mitzvah e eu sei hebraico o suficiente para aquela leitura de Torá, mas depois disso, provavelmente eu sou como a maioria dos judeus brasileiros. Mas eu fico muito interessado no significado do Shabat, porque essa reconexão com o nosso espiritual também é uma reconexão com o meio ambiente. E, no Brasil, sobretudo, o meio ambiente urbano, e nem se fala da Amazônia e do Cerrado e de outros biomas, está sendo destruído de uma forma absurda. Então, eu acho que esse pensamento de que você tem que se dedicar a pensar na sua comunidade e na sua inserção nesse mundo. O que você acha? É uma boa pergunta. O costume do Shabat é um costume, como você falou, milenar. É muito antigo. A gente tem descrições de viajantes, historiadores romanos que chegaram até a terra de Israel e descreveram o que viram e se espantaram demais, quando perceberam que aquele povo parava um dia inteiro, parava de trabalhar, e até os escravos paravam. Aquele povo mais estranho, maluco é esse. Ele estava muito assim, admirado dessa situação, porque era impensável no mundo romano, principalmente escravos, né, que parassem um dia inteiro de trabalhar. Era um absurdo, né? Então, essa ideia do descanso semanal, uma ideia judaica muito antiga, e é uma ideia tão poderosa, como você mesmo citou, que hoje praticamente ela se espalhou pelo mundo inteiro.
é difícil você encontrar algum país que não tenha implantado a ideia do descanso semanal, né? Ou seja, uma ideia que nasceu lá naquele povinho lá do deserto, ela hoje é uma ideia universalizada. Em todos os países existe a ideia do descanso semanal, a importância da ideia do descanso semanal. E, judaicamente, como é colocado esse dia, como você falou, tem dois aspectos, né? Um aspecto de conexão com o universo, com a divindade, né? No momento que você para de se ocupar com a tarefa diária, né? Você ganha um tempo livre, que é um tempo que tem que ser usado para se reconectar consigo mesmo, com a família, com a divindade, enfim, é uma parada na tua rotina. Ao mesmo tempo, esse dia, como é um dia de não trabalho, as relações pessoais entre as pessoas deixam de ser baseadas nas relações de trabalho. Porque no dia a dia, quando você vai num supermercado, você não está falando com uma pessoa, você está falando com a caixa, você está falando com o vendedor na loja, você está falando com o bancário, com o tecelão, com o vendedor de roupas, de carro. Toda a relação humana ela é baseada nas relações de trabalho. Nesse dia, quem está sentado do teu lado, por exemplo, na sinagoga, não é nem um banqueiro, nem um bancário, é um judeu qualquer. Não tá, a relação no Shabat deixa de estar baseada nas relações de trabalho e passam a ser relações puramente humanas, com pessoas iguais a você, não importa o que ele faz nos dias de semana. Então, o Shabat tem um aspecto de reconexão com você mesmo, com a divindade, com os seus vizinhos, né? Ou seja, você reconecta com eles de uma forma diferente do que você faz nos dias de semana, e é um grande dia de libertação, porque o trabalho, de alguma forma, nos aprisiona, né? Nós somos prisioneiros do trabalho, e você tem um dia por semana em que você se liberta, solta os grilhões do trabalho, né? Você lida com o mundo a partir de uma outra ótica, de outro ponto de vista, e não do que você tem que fazer para sobreviver, né? Então, é um dia que tem uma mensagem muito forte, muito poderosa, tão poderosa que se espalhou pela humanidade, né? E hoje em dia, quase todos os países têm uma lei que determina um dia de descanso, um dia de separação do trabalho, né? Obrigado. É mais ou menos isso. Mário Santos. Mário Santos. Foi. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Isso. A numeração dos anos vai a quase 6.000. No entanto, você só voltou 3.000. Por quê? Nós estamos no ano hebraico de 5.782. Tá? Como se chega a esse ano? Se você for ler a Torá, a Bíblia, você vai ver que ela é abundante em contagem de anos. Fulano viveu tanto, gerou tanto, que viveu tanto, que viveu tanto. Se você pegar de hoje e voltar lá para a história da criação do mundo, segundo a Torá, você vai achar 5.782 anos da criação do mundo, segundo a Torá. Pegando a genealogia da Bíblia, desde a criação do homem, até um tempo que a gente já pode contar, né? E chegando até os dias de hoje, dá 5.782 anos da criação do mundo, segundo a Torá. É isso que é esse número. Mas pelo que eu entendi, posso estar errado. Na criação do mundo, segundo a Torá, então começou lá com Adão e Eva, e aquilo ali seria o povo judeu, a origem deles, que deveria ter algum tipo de religião que foi evoluindo até hoje, não é assim? Sim, exatamente. Primeiro, eles não eram judeus, eram os primeiros homens. Aquilo é um mito, é claro. Mas, sim, a evolução, o judaísmo, ele aparece na história tardiamente. Não é? Como o próprio Roberto falou, você estava falando o quê? No êxodo do Egito, por volta de 1200 e pouco, a civilização no Oriente Médio começou em 3000 antes da Era Comum, ou seja, os judeus, quando entram, o povo de Israel, quando entra na história, lá naquela região,
já é uma entrada tardia, ou seja, já existia toda uma cultura existente, das quais os israelitas se apoiam, sugam dela, né, e criam a sua. Os israelitas, eles não nasceram num vácuo, eles nasceram dentro de uma cultura regional. E eles são parte dessa cultura regional. Os mitos da criação são mitos que não são mitos israelitas, são mitos mesopotâmicos. As histórias tem lá na Torá 2 histórias da criação, as duas, nenhuma das duas é originalmente israelita. Ela está modificada para um Deus só, mas essas histórias da criação já existem na cultura mesopotâmica, só que com vários deuses, com outro tipo de histórias, mas você percebe como os israelitas pegaram as histórias mesopotâmicas e as adaptaram à sua visão de mundo. Ou seja, não fizeram grandes novidades. As histórias da criação que estão na Torá são histórias que já existiam nos outros povos. Só que os israelitas, em vez de vários deuses brigando entre si lá para criar o mundo, um Deus só. Pronto, aí já está de acordo com a cultura monoteísta. Um teria dominado. Mas se for voltando para trás, talvez fosse ali no Moisés quando saiu de Ur, não é? Não, Moisés não saiu de Ur. Abraão saiu de Ur. Abraão. Segundo a Torá, Abraão saiu de Ur, o que mostra que se aceita uma origem mesopotâmica. E não só isso, as histórias mais antigas que estão na Torá são histórias de origem mesopotâmica. A história da criação, história do dilúvio, todas essas histórias não são novas, não são novidades dos israelitas, são histórias que já existiam. Os israelitas simplesmente pegaram essas histórias e adaptaram à sua visão de mundo, à sua cultura. A conclusão que eu acabo tendo, ouvindo a sua palestra, é que, apesar de todas essas coisas, eram várias tribos, cada um tinha um Deus só, considerava o mesmo Deus, mas havia variações de interpretação entre as tribos. Então, digamos, há 3.000 anos é que houve uma certa consolidação. Exatamente. Aquele povo que habita no local vai, normalmente, como é normal, se amalgamando, né? Então, hoje em dia, se tem claro que o povo de Israel que se amalgamou lá tem basicamente formado por 3 grupos. Um grupo que veio do sul, talvez do Egito, do norte da Arábia, e que trouxeram o deus Yud-Hei Vav-Hei, o Yahvé. Eles trouxeram do Egito, não exatamente do Egito, da Arábia, esse deus. Os grupos que vieram da Mesopotâmia trouxeram outro deus, chamava El ou Elohim. Junto com grupos locais, esses 3 grupos se amalgamam e formam o povo de Israel, né? Então, isso tem vestígios na Torá. Se você for ver a Torá, você vai ver que no começo são 2 deuses diferentes. Tem um deus que é o Yud-Hei Vav-Hei, tetragrama, o Yahvé, e o El, o Elohim, que é outro deus, é o deus mesopotâmico. Tá? Com o tempo, eles vão se juntar para ter a ideia de um único Deus. Mas você vê como foi uma evolução. Tá? Povos que tinham deuses diferentes, aos poucos vão juntando as suas ideias, as suas crenças e criando uma nova. E essa junção aconteceu mais ou menos há 3.000 anos atrás. Mais ou menos há 3.000 anos atrás. Exatamente. E continua em evolução, né? Porque se você for ver as primeiras histórias da Bíblia, não se entendia Deus como único Deus. Tinha o Deus de Israel, aquele era o Deus de Israel, mas ninguém negava que existiam outros deuses dos outros povos. Então, na verdade, a religião, a visão em relação a Deus na Torá não é uma visão monoteísta, é o que a gente chama de monolatria, que quer dizer cultuar um Deus sem negar a existência dos outros. Porque existiam deuses regionais, os deuses eram regionais. O Deus de Israel era só Deus de Israel, não era Deus de Moab. Moab era outro povo, tinha outro Deus. Tudo bem, conviviam bem, quando não guerreavam. Né? Mas isso não é monoteísmo, isso é monolatria. Mas se você for vendo a Bíblia, o Antigo Testamento, você vai vendo que essa ideia dos vários deuses convivendo bem vai, aos poucos, se transformando numa negação dos outros deuses. Não, os outros deuses são falsos, são deuses de pedra, é só o meu. Aos poucos vai chegando ao monoteísmo. O monoteísmo é uma evolução dentro da própria história de Israel. Ok.
Eu queria fazer uma pergunta. Quer dizer, na realidade, eu queria fazer várias, mas vou deixar também o Ari falar. Me diz uma coisa. Você quer falar, você se inscreve, levanta a mão e fala. Pô, já levantei várias vezes, camarada, preste atenção. Não, você baixou a mão. Porque abaixei, porque aqui ele não fica em pé, cara, fica cansada a minha mão. Então tá bom. Então, aí, ó, passo a vez para você. Passo a vez. Fala. Não, uma pergunta é a seguinte. Por que o templo não foi reconstruído? Qual o problema? Se você for ler o livro Deuteronômio, o livro Deuteronômio é um livro que ele é muito centralista em relação ao culto. Ele lá determina que o culto só poderia acontecer naquele lugar, que é Jerusalém. A partir do momento que você não teve mais o domínio político daquele lugar, você foi expulso daquele lugar, os romanos, por causa das revoltas, os romanos acabaram expulsando os judeus, aquela região no Império Babilônico, persa, grego, mesmo no começo do romano, era conhecido como Judéia. Os romanos acabaram mudando para Filisteia, Palestina, né? Tentando desvincular aquela região com os judeus. Os judeus não tinham a mínima condição de ter uma autonomia política em Jerusalém. E como lá só poderia ser lá o lugar do culto, porque estava escrito no Deuteronômio, então não se pode construir o templo em outros lugares. Então, basicamente, a não construção do templo imediatamente, a sua destruição, é porque os judeus não tinham controle daquela região. Os romanos é que controlavam, depois os árabes. Mas hoje eles têm o domínio. Por que não fazem hoje? Você quer uma guerra mundial? Faz. Então é por medo? Põe uma bomba na mesquita de Omar e faz. Mas não é só isso. Não é na mesquita de Omar. É perto do Muro das Lamentações. É diferente. Bom, tudo bem. Não vou discutir esse aspecto. Não é certo? Eu quero levantar um outro aspecto. Não, mas a minha pergunta é essa. Tá bom, então eu vou te responder. Eu te respondo Por que, favor. Se você fosse hoje presenciar o que acontecia lá no templo, você ficaria revoltado. Porque aquilo era um grande morticínio de animais. Imagine o cheiro, imagine as moscas. Para o padrão estético atual, em que você só vê carne embalada no supermercado, você vê o que acontecia lá no templo, não está dentro mais dos padrões dos homens do século XXI. Certamente a Sociedade de Proteção aos Animais chegaria lá e poria uma faixa proibindo a entrada, porque não é mais o padrão de relacionamento que se tem com animais, aquilo lá. Aquilo lá era um grande, como se diz, matadouro. Centenas de animais eram mortos por dia, é uma coisa de louco. Mas acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí, porque hoje as pessoas morrem e são incineradas, entendeu? Então daria para montar top class, um incinerador lá que queimaria muita gente. O problema é político, realmente é o que você falou, é uma terceira guerra. Mas tem uma outra coisa, tá? A interrupção do culto sacrificial não aconteceu só entre os israelitas. Aconteceu em todos os povos que faziam esse tipo de culto. Por quê? Porque a relação direta entre o homem e Deus, através da meditação, da reza, se tornou muito mais significativa do que aquela relação de matar. Quem diz que Deus gosta de cheiro de churrasco? Só que é uma ideia muito antiga. Quem que hoje em dia acharia que Deus se apraz desse tipo de coisa? Mesmo na antiguidade, os profetas de Israel, Amós, Isaías, já criticavam aquilo lá. Já falavam, você pode ver em várias partes, dizendo lá, não é isso que Deus quer, não é todas essas coisas que vocês fazem, essas coisas absurdas no templo. Deus quer uma sociedade correta, justiça social, enfim, aquela ideia de sacrifícios como culto a Deus é uma ideia ultrapassada, enquanto ideia mesmo, de como cultuar a Deus. A humanidade mudou a sua visão de como cultuar a Deus, né?
E não tem mais cabimento voltar para trás. Isso eu também acho. Mas, Henrique, você não acha que, por exemplo, o cristianismo, o Cristo reza a Bíblia, o Novo Testamento, que o Cristo chegou lá e tirou os vendilhões, ou seja, ele tirou de uma certa maneira, aquele ritual que estava acontecendo no templo. O templo realmente era uma coisa meio que demodê, meio fora de forma, fazer comércio lá dentro, imolar bichos. Peraí. Roberto, você já foi para Nossa Senhora da Aparecida? Se Jesus chegasse hoje em Nossa Senhora da Aparecida, ele ia fazer o mesmo que fez lá em Jerusalém, derrubar todas aquelas comércios. Eu também acho. A ideia de Jesus era uma ideia um tanto quanto radical, porque o templo não era só um local de culto, o templo era um centro administrativo e financeiro do país inteiro. Lá onde ele se levava os impostos, onde os sacerdotes recebiam todos os impostos, lá vinha gente do mundo inteiro, se movia a economia, isso já naquela época. Então, é uma visão um pouco radicalizada, um pouco fundamentalista, achar que não podia ter barraquinha vendendo medalha lá do lado. Isso é um absurdo, isso é a mesma coisa que chegar hoje em Aparecida e falar que tudo aquilo lá está errado. Mas é absurdo mesmo. Tanto Aparecida como vender coelho para ser sacrificado, ou galinha, não sei. Uma outra pergunta... Mas a cidade de Jerusalém, na Antiguidade, ela era centro de peregrinação dos judeus do país inteiro, e eles iam lá para tudo, para fazer negócios, para... Veja, a vida não se reduz a você ficar... Henrique, deixa a Tuta falar um pouco também. Tá bom. A Tuta quer fazer uma pergunta. Fala, Tuta. Eu queria saber qual que é a diferença, não só de origem, mas de cultura, entre os judeus sefarditas e os askenazi. Muito boa pergunta. É uma pergunta que nos remete novamente à questão da história, porque no ano 600 surge Maomé, lá na Arábia Saudita, tá? E ele cria uma nova religião, também baseada no monoteísmo, que é o islamismo, que ele vai se espalhando pela Ásia, pelo Oriente Médio e Ásia, e pelo norte da África, chegam a entrar em Portugal e na Espanha. Eles são barrados só pelo Império Carolíngio, na França, os muçulmanos. Então, durante muitos séculos, o mundo ficou dividido entre o mundo cristão da Europa e o mundo muçulmano do norte da África, Espanha, Portugal e Oriente Médio. Então, os judeus que habitavam a Europa cristã e os judeus que habitavam o mundo islâmico não tinham muito contato, não podia, porque eles eram um mundo em guerra, não podia ficar passando lugar para lugar. Então, foram desenvolvendo culturas diferentes, né? Então, os judeus que estavam sob domínio cristão, eles são os judeus ashkenazim, porque Ashkenaz é a Alemanha, tá? Então, esses são os ashkenazim. Os judeus que estavam sob domínio muçulmano são os chamados sefaradim, porque Sefarad é a Espanha, na época que a Espanha era muçulmana, né? Então, a cultura se diferenciou, porque o mundo era dividido no mundo cristão e no mundo islâmico. E os judeus do mundo cristão não tinham muito contato com os judeus do mundo islâmico, de forma que se deu uma diferenciação aí. E na prática cultural e religiosa, tem diferença? Tem diferenças hoje em dia ainda, embora, como a gente falou, hoje em dia a religião judaica virou religião mesmo, né? Não é mais todo arcabouço legal, mas em termos de culto, por exemplo, a pronúncia do hebraico é diferente, o livro de rezas não é exatamente igual, os sefaradim põem coisas que os ashkenazim não põem. Então, existem umas boas diferenças, o canto é todo diferente. Você tem uma ideia, a primeira vez que eu entrei numa sinagoga sefaradim, eu nunca tinha entrado, né? Eu achei que eu estava entrando numa mesquita, porque eu ouvia eles cantando, falando, isso aqui é uma mesquita, né? Eles tinham uma influência árabe muito forte, né? É claro que se eles entrarem numa sinagoga ashkenazí, eles vão falar, mas isso aqui é uma igreja luterana, isso aqui não é uma sinagoga. É uma estranheza, assim. Há uma certa rivalidade entre esses dois grupos? Não sei se rivalidade, né? Em algum momento... Tem uma certa hierarquia, os
Os askenazes se sentem melhor. Não, mas isso aí por causa talvez da questão do Estado de Israel, né? Porque os primeiros imigrantes judeus que criaram o Estado de Israel são os Ashkenazim, né? Os sefaradim chegaram basicamente depois da formação do Estado, então eles chegam já com establishment cultural Ashkenazi. Israel era um país europeu, certo? E para os europeus, os árabes são primitivos. Então, da mesma forma, quando chegam os judeus dos países árabes, para os judeus que estavam lá, que já são de origem europeia, aquilo lá era muito primitivo, eram pessoas primitivas, né? Então, teve esse problema de adaptação dos judeus sefaradim no Estado de Israel, que era basicamente de establishment europeu, né? Então, é uma questão que, aos poucos, ela vem sendo diluída, né? Hoje em dia, como a amálgama faz com que os casamentos... Nessa época, na época da invasão dos árabes, a Espanha e Portugal, os árabes e os judeus tinham uma convivência bastante pacífica, né? Em determinados momentos, né? Os judeus eram considerados inferiores, os judeus não poderiam construir sinagogas que fossem mais altas do que mesquitas, eles tinham impostos especiais que os judeus tinham que pagar, então eles eram tolerados, às vezes uma relação um pouco melhor, às vezes pior, variava, mas nem perto da situação dos judeus na Europa cristã, que era bem pior. Em geral, os judeus no mundo muçulmano tiveram uma vida melhor do que os judeus da Europa cristã. Eu ficaria a noite inteira fazendo pergunta, mas deixa outras pessoas. Eu queria fazer uma pergunta. O que significa ser o povo escolhido? Bom, isso já é uma pergunta teológica, né? Veja, em determinado momento, há um casamento entre aquele Deus, que é Yud-Hei Vav-Hei, o tetragrama, que os cristãos leem Yahvé, ou Javé, com aquele povo, certo? Aquele povo escolhe aquele Deus, vamos dizer assim. Não, mas não é o Deus que escolheu o povo? Essa é a pergunta do milhão, hein? Essa é a pergunta do milhão. De qualquer forma, na Israel antiga, cada povo tinha o seu Deus. Tá? Então, Moloch, que era o Deus dos Amonitas, o Baal, cada Deus tinha o seu povo e o povo o seu Deus. Então, este Deus era o Deus dos israelitas. Depois isso ficou muito deturpado, né? Porque esse Deus que era só dos israelitas acabou virando um Deus universal. Né? Então, como fica a questão do Deus universal com o Deus nacional? Acontece que, por causa do cristianismo, o Deus de Israel, que era o Deus daquele povo, se tornou um Deus universal. Não por culpa dos judeus, dos israelitas, por culpa dos cristãos. Os cristãos pegaram o Deus israelita e o tornaram universal. Só que aquele Deus, na época dos deuses nacionais, era o Deus israelita. E ele hoje em dia é o Deus universal. Não há mais contradições, porque é a questão da evolução, da penetração da cultura judaico-israelita no mundo inteiro, né? Porque, basicamente, em sua nascença, esse Deus era só Deus dos israelitas, não era dos moabitas, nem dos amonitas, nem dos outros povos. Saiu pela tangente, mas tudo bem. Agora, me diz uma coisa. Você acha... Roberto, deixa o Efim falar. Pois não, mas você fala, você rápido, volta. Você vê que eu sou rápido para perguntar. Vai, Efim. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Só uma coisa, o Otávio está tentando falar faz tempo. Ele fica levantando a mão assim e ninguém vê. Mas vai lá, Efim. Vou ser muito rápido. Eu gostei muito daquela passagem que você fala da questão da emancipação dos judeus em cidadãos plenos. Como a minha família vem da Rússia, e eu tenho exemplo concretamente dentro de casa do que o Tsar Alexandre II fez, já com essa ideia mais moderna de que os povos não devem ser oprimidos por escolha de religião, por raça ou cor da pele.
ele, na verdade, permitiu que os judeus vivessem em centros urbanos na Rússia imperial. E também, se quisessem ir para a nova fronteira, que seria a Sibéria, eles poderiam frequentar a universidade. A família da minha mãe, que é da Sibéria, migrou naquela época, 1826, 1830, para a Sibéria. E os antepassados tiveram a oportunidade de estudar, fazer a universidade. Na verdade, esse episódio dos judeus russos é muito importante porque a questão da emancipação é muito central em todas as conversas e ritos e até na própria família, de contar como era difícil a mobilidade social, a mobilidade econômica em regime fechado. E que, na verdade, durante o Império do Tsar Alexandre, ele liberou os servos, porque existia escravatura, que era chamada de servidão, né? Servos nas fazendas russas. Ele também liberou. E o Tolstói aplaudiu esse ato, ele queria mais do que isso, porque foi parcial. Mas, de qualquer forma, eu gostaria só de deixar esse comentário para você, porque você tocou no aspecto de que os judeus, sob Napoleão, gozaram de um novo status, tanto na França como em territórios que ele anexou. Era isso. Só um comentário sobre isso, porque as ideias iluministas elas influenciaram certos monarcas, né, e tsares, né? Então, alguns tsares russos que foram estudar na Europa Ocidental foram influenciados pelas ideias iluministas. Dom Pedro II era um cara era um imperador, mas muito influenciado pelas ideias iluministas. Então, realmente, conforme o rei, né, se ele era mais aberto, mais esclarecido, mais ligado às ideias do iluminismo, ele era mais tolerante com os judeus. Otávio, você não quer fazer nenhuma pergunta? Sim, quero. Na verdade, eu queria fazer Deixa o Mário fazer, que ele levantou a mão primeiro, depois vai você. Fala, Araújo. Olha, mas só uma coisa, o pessoal não está sabendo como levanta a mão. Se vai naquele reactions, embaixo, logo em cima tem tem uma mãozinha de lado e tal. Você vai mais para baixo, na terceira de baixo tem esse raise hand, que daí a pessoa isso vai no lugar certo e daí fica lá indicado em primeiro lugar, enfim, segundo, para falar, ok? É isso. Vai lá, Otávio. Júlio Portela também é um grande conhecedor do judaísmo. Podia fazer uma pergunta depois. Deixa eu só falar rápido, porque Fala aí. A palestra é ótima, foi ótima. Então, existe a nacionalidade como um povo, como um país, e existe a religião, né? Então, uma das coisas que o Ari escreveu aqui na convocação seria assim: um judeu pode ter outra religião? Dentro do Estado, a gente entende que pode, né? Mas e dentro da sinagoga, como que isso é visto? A sua pergunta é muito boa, não é? Porque, teoricamente, sim. Agora, historicamente, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas que, por um motivo ou outro, se afastaram da comunidade, pessoas ou famílias ou grupos que começaram a pensar de formas diferentes, o que aconteceu é, como os judeus sempre foram uma grande minoria onde moravam, o que aconteceu é que essas pessoas que começavam a ter ideias novas ou outras acabaram, com o tempo, em uma geração, duas no máximo, acabaram perdendo totalmente a sua identidade judaica e se assimilando à população geral. Isso é um fenômeno que aconteceu em toda a história judaica, ou seja, de perda de número, né? Porque demograficamente os judeus são muito poucos, né? E eles não crescem. O número de judeus não cresce exatamente por esse fenômeno, que é o fenômeno da perda de identidade, né? De pessoas dentro da comunidade que vão se afastando, que viram espíritas e não sei o que lá, acabam se afastando da comunidade e seus filhos já não se lembram mais, netos menos ainda, perderam totalmente a identidade judaica. Então, o número
demográfico de judeus em toda a história é um número que cresce muito pouco, ou até diminui, por conta da perda de identidade. Vai, Roberto. Eu ia fazer uma pergunta. Henrique, você acha que o povo judeu ele foi perseguido mais por questões religiosas ou mais por questões financeiras? Depende eu vou só para... Por que eu estou fazendo essa pergunta? Por exemplo, você mesmo citou, na época, assim que a Espanha se livrou dos mouros, que foi em 1492, nesse mesmo ano, os judeus foram expulsos do reino da Espanha. Mas acontece que os judeus haviam financiado os reis católicos para expulsarem os mouros de lá, os muçulmanos de lá. E eles não tinham dinheiro para pagar, segundo consta, e uma das formas de dar o calote era expulsando os judeus. Aí teria sido não uma questão religiosa, e sim uma questão financeira. Mas, de uma maneira geral, o que você acha? Sobre essa questão, claro, isso aqui aconteceu em muitos lugares, né? Ou seja, mas ninguém falava que era por uma questão financeira, né? A justificativa sempre era outra, né? Exatamente. De qualquer forma, durante o domínio cristão, ou seja, enquanto a igreja era o poder econômico, cultural, a perseguição era, pelo menos em termos do que era falado, era uma perseguição religiosa, né? Os judeus eram perseguidos porque não aceitaram a salvação de Jesus, mataram Jesus, ou alguma coisa religiosa, né? Com o iluminismo, e quando Deus é devidamente enterrado, não tem mais Deus, o que surge no século XIX é uma outra coisa. Com o advento do nacionalismo, né? Aparece um outro advento, que é o antissemitismo. O antissemitismo não é mais antijudaísmo, não é o antijudaísmo da igreja. O antissemitismo é contra a nação, contra a raça judaica, né? Porque era uma época das nacionalidades em que a Europa começava a construir nações. Então, cada nação queria ter o seu país, tchecos, eslovacos, húngaros, austríacos, queriam se separar dos grandes impérios, formar seus estados-nação. Na Alemanha foi a unificação alemã para juntar a nação alemã, e eles olharam para os judeus e falaram: espera aí, mas qual é o conceito de nação? Uma mesma história, uma mesma cultura, uma mesma religião, um mesmo território. Esses judeus aqui fazem parte da nossa nação ariana, de antepassado ariano, da raça pura? Não, eles são estrangeiros. Então nasce o quê? Nasce o antissemitismo. O antissemitismo é um movimento anti-judeus, mas não mais por motivo religioso, por motivo nacional ou racista, ou de raça, né? Então, durante a história, você vai ver que esse fenômeno de perseguição aos judeus, ele não é o mesmo, ele também se desenvolve, né? Obrigado. Bem. Otávio. Você está no mudo? Está no mudo, Otávio. Tá certo, já acertei aqui. Duas perguntinhas. A primeira é em relação à participação dos judeus russos no caso de Israel, né? Quer dizer, você falou que os ashkenazes, de certa forma, viam os safarditas de uma forma inferior, né? Agora, os russos são parte importante da formação de Israel, né? Inclusive no sistema econômico, dos kibbutzim e tudo isso, né? E como é que eles se encaixaram nesse mapa, vamos dizer assim, etnográfico de Israel? Eu vou responder isso de uma forma, porque você está levantando um tema muito, muito amplo, que é o tema do nacionalismo judaico, que é o sionismo, tá? Isso mereceria um curso, uma aula à parte, né? Porque é um tema interessante, mas muito amplo, né? Eu diria assim: o movimento nacional judaico ele nasce na Europa Ocidental por conta da não aceitação dos europeus em relação à nação judaica. Eles diziam: vocês são estrangeiros,
vocês não fazem parte da nossa nação. Então, a ideia do nacionalismo judaico fala, bom, já que nós somos estrangeiros aqui, nós também somos uma nação, nós somos um passado comum, nós temos uma língua comum, uma religião comum, só não temos uma terra, né? Estamos espalhados pelo mundo. Então, vamos para a nossa terra ancestral. Então, o nacionalismo judaico ele nasce na Europa Ocidental em reação ao nacionalismo europeu. Agora, quem começa a concretizar a ida para Israel não são os judeus da Europa Ocidental, são os judeus da Europa Oriental. Por quê? Porque viviam em situação econômica muito, muito, muito pior, porque você se lembra, Napoleão não entrou na Rússia. Então, enquanto os judeus da Europa Ocidental se integraram na sociedade, entraram nas universidades, Einstein e todos lá da Europa Ocidental, né? A Europa Oriental, os judeus viviam ainda como na Idade Média. E, fora isso, ainda tem as perseguições, pogroms, que eram perseguições organizadas pelo próprio governo da Rússia para desafogar ou desviar a atenção para a pobreza, que incentivava os russos a atacarem judeus. E os judeus, então, da Europa Oriental viviam uma realidade muito dura. Então, eles é que foram os primeiros que realmente concretizaram a ida para a terra ancestral. Por isso que os primeiros que chegaram lá são judeus da Europa Oriental, não só da Rússia, Polônia, toda a Europa Oriental. Uma outra pergunta. Existe um movimento atual entre os judeus de admitirem o pai como o gerador da identidade judaica, não somente a mãe? E se esse é um movimento que tem força dentro do judaísmo, e, por último, se isso acontecer, isso levaria a um aumento do número de judeus, porque, obviamente, judeus que se casaram com cristãos ou qualquer outra religião, os filhos deles teriam direito à identificação como judeus, né? O senhor tem toda a razão, né? Como a gente falou, na antiguidade, judeu era filho de pai judeu, né? Até que houve, como eu expliquei, a mudança para a linha matrilinear. E com a reforma do judaísmo, né? O judaísmo reformista, ele pensou que já era hora de também aceitarmos a patrilinearidade. Não é? Por quê? Porque hoje em dia, bom, tem DNA, tem teste de DNA, dá para saber quem é o pai. Né? Então, não é tão como naquela época. Mas essa ideia, ela certamente aumentaria o número de judeus, como o senhor falou, mas qualquer mudança nesse campo religioso é muito difícil, é muito complicada, há uma resistência muito grande, né? Então, eu diria que, hoje em dia, alguns grupos reformistas, basicamente os Estados Unidos, eles, nas suas comunidades, aceitam a patrilinearidade também, junto com a matrilinearidade, ou seja, se um dos pais é judeu, o filho é considerado judeu, mas não é ainda uma coisa generalizada, é mais ainda restrita a algumas comunidades reformistas, principalmente dos Estados Unidos. Mas, quer dizer, isso daí seria uma decisão local, então, né? Quer dizer, daí... Uma decisão local, ou seja, naquela comunidade aceita a patrilinearidade, mas em outra não vai ser, né? Então, tem essa divisão, porque o mundo judaico não tem um organismo central que regule o dogma, ou a fé, ou como a igreja, né? Ou seja, cada comunidade vive segundo as suas conveniências. Então, comunidades reformistas, conservativas, ultra-ortodoxas, ortodoxas modernas, tem uma variedade muito, muito grande, mais do que as pessoas pensam. Existe uma variedade muito, muito grande. Mas especificamente em relação à patrilinearidade, como o senhor falou, hoje em dia existem comunidades que sim aceitam, mas eu não diria que é uma tendência generalizada. Mas essas que não aceitam, elas aceitariam os judeus que vieram de uma outra comunidade cuja foi definida através do pai? Elas aceitariam? Não necessariamente. Eles diriam que você tem que se converter. Para ser aceito na nossa comunidade aqui, você, filho de pai judeu, você tem que se converter, porque existe a conversão ao judaísmo, né? Então, cada comunidade, basicamente, tem as suas leis de conversão, né?
Então, se uma pessoa que é aceita numa comunidade, não necessariamente vai ser aceita em outra. Se ele quer ser aceita na outra, é porque ele gosta, ele quer de qualquer jeito, ele tem que se converter ao judaísmo de acordo com as regras daquela comunidade. E por apenas $5.000. Depende, não é uma questão necessariamente financeira. Deixa o Mário falar. Marco Antônio. Não é só na continuação, porque... Não. É outro Mário. Mário Antônio. Marco Antônio. Mário Antônio, aliás. Mário Antônio. Então, eu queria saber se um não-judeu pode professar a religião judaica. No Brasil está cheio disso. Existem várias sinagogas que, na verdade, não são sinagogas, são dissidências do evangelismo, são pessoas que estavam no evangelismo e cindiu, criou uma outra coisa que começou a chamar de sinagoga e começou a imitar os judeus, mas isso, ele estaria fazendo uma prática judaica, externamente uma prática judaica, mas isso de modo nenhum é reconhecido pela comunidade judaica como sendo uma comunidade judaica, vai continuar sendo vista como uma comunidade cristã. Certo. E o casamento entre um judeu e um não-judeu? Não existe. Não existe. Não existe em termos judaicos. Por um casamento judaico, tem que ter 2 judeus se casando. Só em termos do casamento civil, é claro. O Estado, como a gente explicou, ele abarcou toda essa questão das relações familiares, inclusive o casamento. Então, se você for num cartório, eles não vão perguntar qual a tua religião. Você pode casar com quem você quiser, mas um casamento judaico é feito entre 2 judeus. Mas pode ser uma pessoa que se converteu ao judaísmo. Sim. A pessoa que se converte ao judaísmo é um judeu, para todos os efeitos, pelo menos naquela comunidade que o converteu. Então, sim, aí uma pessoa convertida, ele é judeu, ele se casa com outro judeu, é um casamento judaico. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se é a minha vez agora, Ari. Já é, vai lá. A questão do monoteísmo começou com o povo judaico? Pelo menos a gente verifica que podem ter outros povos que tiveram alguma coisa de monoteísmo, como, por exemplo, no Egito. No Egito, teve alguma dinastia que tinha uma ideia de um único Deus, o Deus Sol, Akhenaton, alguma coisa assim. Nosso amigo que entende do Egito talvez possa explicar melhor, mas isso não proliferou, né? Na verdade, o que proliferou em termos da ideia de monoteísmo foi a ideia judaica. Akhenaton, né? Quer dizer, Akhenaton, o que eu estou dizendo que houveram outras experiências de visões de mundo de monoteístas, mas não foi essas ideias que levaram o monoteísmo para o mundo, foi a ideia judaica. Araújo. Só voltando um pouquinho ali atrás, na questão de ser judeu, não ser judeu, o pai judeu, que quando a gente pensa que existe a dicotomia entre a religião e o Estado, né? Então, você pode ser judeu porque se converteu, ou pode querer ser judeu para pegar um passaporte de Israel. Então, o que o Estado de Israel considera? Se é só se for filho de mãe judia? Veja, uma pergunta muito interessante esta aqui, tá? Uma pergunta muito, muito interessante, porque o Estado de Israel é um Estado laico, ele é um Estado moderno, não é uma teocracia. Não é o Irã. O Estado de Israel é um Estado moderno. Então, quando foi fundado o Estado de Israel e surgiu essa questão sobre a cidadania israelense, certo? Surgiu essa questão, quem pode ter a cidadania israelense? Não é? Então, vai ser a definição religiosa, ou seja, aquele que tem mãe judia, o establishment dos que criaram o Estado de Israel, Ben-Gurion, falou, vai ganhar cidadania israelense, ou seja, vai ser considerado judeu no Estado de Israel todo aquele que seria levado aos fornos crematórios nazistas. Ou seja, quem era judeu na ideia nazista, qualquer um que tivesse um dos avós judeu.
se você tinha um avô judeu, você era considerado pelos nazistas de raça impura, você ia para os fornos crematórios. Então, o Ben-Gurion falou, nós vamos usar a mesma definição dos nazistas, só que para salvar vidas, não para matá-las. Então, a definição do Estado de Israel é quem tem um dos avós judeu tem direito à cidadania israelense. Enfim. Para efeito de cidadania, o Estado de Israel é um Estado laico, ele tem as suas leis, ele não tem as leis religiosas. As leis religiosas são uma coisa separada do Estado, não é? Porque o Estado de Israel nasceu já no espírito do Estado moderno. Né? A minha pergunta, e é uma provocação, é: quem escreveu a Bíblia, ou seja, o nosso Antigo Testamento? O Moacir Scliar tem um livro delicioso chamado A Mulher que Escreveu a Bíblia, em que ele, na verdade, narra uma das mulheres do Salomão, que não era particularmente bonita, mas que o Salomão escolheu para ela redigir a narrativa da Bíblia. Tem algum fundamento isso? Há algum conhecimento? Como é que surgiu a narrativa? Não, isso do Moacir Scliar, é claro, é uma visão moderna, em que quer incluir a mulher, tal, mas, na verdade, a Bíblia ela é uma criação múltipla, né, de múltiplas mãos, né, que durou séculos. Né? As histórias bíblicas têm histórias muito, muito antigas, como a gente falou, histórias ainda da época mesopotâmica, né, até histórias já da época grega, ou seja, a Bíblia ela foi escrita por várias mãos. Em determinado momento ela foi editada, em determinado momento se configurou como ela é atualmente, mas isso levou séculos para acontecer, né? Foi um trabalho, todo um trabalho literário daquele povo, né? Que levou a essa obra monumental em termos de abrangência de escritores e de temas e de gêneros e de tudo. Na Bíblia a gente encontra de tudo, encontra prosa, poesia, literatura erótica, o Cântico dos Cânticos, ou seja, tem de tudo. Tem todo tipo de gêneros e escritos em várias épocas diferentes, que em determinado momento foi compilado, né? E se falou, é isso. Só uma questão de ordem aqui. Já são 9h30. Tem mais alguém que quer fazer perguntas? Eu. Tem várias pessoas marcadas. Porque aí eu vou encerrar. Tem o Wagner, Otávio, Bernardo e Roberto. E aí a gente encerra as perguntas e a reunião. O Tuta quer se inscrever, é a última chance. Enfim. Você está sendo muito ditatorial, cara. Não, eu sou ditatorial, não sou muito. Não, mas você não foi eleito ditatorialmente. O ditador não é eleito, o ditador se autoproclama. Não, senhor, mas nós não aceitamos, cara. Nós somos democráticos. O ditador se autoproclama. Wagner, pergunta. Olha, eu queria saber como é que fica a cidadania dos muçulmanos que vivem em Israel. Como é que fica? Se a cidadania só é dada ao judeu, como é que fica quem é muçulmano que vive em Israel, que já vivia antes na região e que não vive naqueles estados que estão próximos? Ou seja, como é que fica isso? Deixa eu, então, explicar melhor. A questão que eu levantei sobre quem é judeu é para a questão de imigração. Tá? Porque quando foi formado o Estado de Israel, toda a população que estava sob território de domínio israelense foi tornada cidadã. Então, independente de religião. Então, não é só muçulmanos que tem cristãos, tem tcherkessim, tem várias religiões lá. Todos aqueles que, quando se constituiu o Estado de Israel, viviam na circunscrição do Estado, ganharam cidadania. Para efeitos de imigração, ou seja, pessoas que nasceram em outros lugares que não o Estado de Israel, aí sim há essa questão que a imigração é aberta nessas condições, judeus naquelas condições que a gente falou, ou união de famílias, por exemplo, árabes que moram na Jordânia e têm família em Israel, podem migrar sob o conceito da unificação familiar. Existem várias possibilidades de se tornar cidadão dentro
do Estado de Israel, porque é um Estado moderno, qualquer um tem suas leis de imigração. Os árabes israelenses são israelenses, têm passaporte, têm leis e direitos iguais a todos, aos judeus e a todos os outros, e fazem parte da sociedade como todos os outros. Otávio. Na mesma linha, quer dizer, eu tenho dificuldade em compreender como é que um Estado pode se dizer laico e impedir a imigração de cristãos, por exemplo. Quer dizer, isso não é uma contradição, quer dizer, eu entendo até as razões, talvez históricas, né? Porque isso não aconteça, quer dizer, eu entendo a posição em relação aos cristãos. Mas como é que o Estado pode ser laico se ele discrimina em função de uma religião? Veja, todos os estados têm as suas leis imigratórias, né? Por exemplo, tem estados que exigem que tenha algum descendente daquela região para aquele descendente poder ser aceito, né? Cada estado tem as suas leis de imigração. A questão como o senhor falou, o Estado de Israel ele não nasceu do nada, ele nasceu de um contexto, né? E o contexto que ele nasceu foi o contexto da salvação dos judeus no mundo, porque a gente tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, tinha aproximadamente 150 mil refugiados judeus nos campos de refugiados na Europa que não tinham para onde ir. E o Estado de Israel ele foi criado e aceito nessa condição, ele resolveu esse problema dos judeus, não só os judeus, mas todos os países. Por que os Estados Unidos, a União Soviética apoiaram a criação do Estado de Israel? Porque os Estados Unidos não queriam receber 150 mil judeus que estavam lá nos portos da França e da Itália. Ninguém queria. Então, cria-se o Estado de Israel, se absorve essa população para lá, resolver um problema dos refugiados da guerra. Então, a gente tem que ver questão histórica, como foi criado, quando foi criado, e aí a gente vê os motivos das coisas. Eu li em algum lugar que, durante o processo de criação do Estado de Israel... Eu acho que cortou o microfone dele. Cortou aí? Não, foi sem querer, desculpa. Desculpa, eu queria só... Foi sem querer. É verdade que houve, mesmo que seja por um segundo, uma consideração para que o Estado de Israel fosse colocado no Nordeste do Brasil? É uma coisa que eu ouvi, eu acho que se houve, mas seria um conceito interessante. Mas isso aconteceu ou não também aconteceu? Tinha uma ideia da Argentina, eu ouvi também. Na Argentina, então, por quê? A gente tem que contextualizar. Tá? De novo, os judeus da Europa Oriental, como a gente falou antigamente, no final do século XIX, 1880, era um problema muito sério de perseguições aos russos, tal. Começou uma grande imigração de judeus para os Estados Unidos, né, da Europa Oriental para os Estados Unidos, para a Inglaterra, e toda essa gente começou a se preocupar com essa grande imigração judaica, não queria toda essa imigração judaica, e se começou esse tipo de ideias. Talvez a gente compre terras na Argentina para estabelecer os judeus, talvez compre terras na Sibéria para estabelecer os judeus, talvez em Uganda, como foi o caso da Inglaterra, que ofereceu aos judeus uma parte do que hoje é Uganda, para que lá se refugiassem, outros Madagascar. Então, houveram várias, e também nos Estados Unidos, houveram várias ideias de onde colocar os judeus, que ninguém queria. Então, houveram várias ideias, sim. No Nordeste do Brasil, eu não sei especificamente, né? Nunca ouvi falar nisso, mas que houveram ideias sobre relocação de judeus para resolver o problema dos judeus lá na Europa Oriental, houve, durante essa parte da história, que era o fim do século XIX. Tudo bem. Bernardo? Bernardo, está no mudo? Agora acho que está ouvindo, não? Isso, está normal. Não, o tema que eu queria perguntar um pouco, também vai mais para o lado da literatura, né? Eu tenho como, me divirto por entretenimento, ver no YouTube, na internet,
rabinos que são cabalistas, né? E, geralmente, os temas eles são muito curiosos, porque algum trecho da Torá que, literalmente, ele é assim, anacrônico e não se adapta muito à sociedade moderna. E aí, diversos estudiosos, rabinos, cabalistas, ao longo da história, eles dão uma interpretação, né? E essa interpretação geralmente torna mais palatável e menos literal o que está escrito na Torá, né? Não vou dizer que todos os casos são isso, mas muitos casos assim, pelo menos é o que eu tenho visto, né? Isso é uma forma de, vamos dizer, de adaptação do judaísmo ao longo do tempo, ao longo da história, né? E uma outra curiosidade é porque os racídicos, né, os judeus ortodoxos, eles são muito empenhados no cabalismo, mas, ao mesmo tempo, são aqueles que, contemporaneamente, guardam mais a literalidade do judaísmo, as leis judaicas e tudo mais. Se pudesse comentar um pouco isso, acho que seria interessante. Veja, existem várias formas de você ler um texto, né? Então, a Torá, ela sempre foi lida e interpretada segundo o espírito da sua época, né? Então, eu já vi, por exemplo, tentativas de adaptar as histórias da Torá a eventos naturais da Terra. Por exemplo, livros como, não sei se você já ouviu falar, a ciência, a Torá, a Bíblia tinha razão. Bíblia tinha razão, um livro lá que tenta mostrar como a travessia do Mar Vermelho foi possível porque ventos bateram aqui, vulcões, não sei o que, ou seja, tenta adaptar as histórias da Torá a uma ideia moderna, da ciência moderna, né? Então, veja, existe todo modo de se ler a Torá, né? Existe um modo fundamentalista, como você falou, de acreditar que aquilo que está escrito na Torá é o que de fato ocorreu como evento histórico. Está escrito que o mundo foi criado desse jeito, foi criado desse jeito, né? Assim, uma leitura fundamentalista, né? Então, existe o misticismo judaico, ele não é também uma coisa original, ele vem do misticismo islâmico, ele surge na Espanha islâmica, né? O Zohar, que é a Bíblia do misticismo judaico, o livro, né? Ele foi escrito na Espanha muçulmana. Então, ele absorve das influências místicas que havia no islamismo, né? Então, a Torá também pode ser lida de uma forma mística, né? Ou seja, o que está lá não é o que está lá, existe uma verdade oculta que você tem que descobrir, né? Isso aí é o misticismo, né? Então, ou a Torá pode ser lida da forma crítica histórica, que é o que a gente está fazendo aqui. Ou seja, tentar focalizar a Torá como um evento literário de um povo em determinado local, em determinada época. Então, há várias formas realmente de se ler a Torá. Ela existe para todos os gostos, vamos dizer assim. Tá certo, obrigado. Roberto, para encerrar. Está no mudo. Sem som. O som, Roberto. Roberto, não tem som. Já deu. Obrigado. Você estava comentando, Henrique, que a Bíblia ela foi sendo escrita ao longo do tempo, não foi escrita numa determinada época específica e tudo mais. Isso é verdade, né? Agora, me diz, os primeiros livros da Bíblia, o tal do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, teoricamente, acho eu, eles devem ter sido os primeiros a serem escritos. Você tem uma ideia quando eles foram escritos? Veja, como eu falei, né, as primeiras histórias datam ainda de histórias que vêm da Mesopotâmia, histórias da criação, do dilúvio, são as histórias mais antigas, né, que mostra claramente que são 2 deuses diferentes, às vezes é um deus, às vezes é outro deus, são histórias diferentes, né? Então, são histórias que datam de 1200 antes da era cristã.
Mas as histórias, quando elas aparecem, elas não são escritas na hora. Elas começam como histórias passadas de boca a boca, certo? Então, um conta uma história, que conta para o seu filho, que conta para o seu outro filho. Na hora que alguém resolve escrever, a história já é muito diferente do que foi contada pelo primeiro, certo? Então, na hora que as histórias bíblicas foram escritas, muito tempo se passou da primeira versão daquela história, certo? Ela já é uma versão elaborada. A maioria das histórias bíblicas dos 4 primeiros livros, não do Deuteronômio, que é posterior, mas dos 4 primeiros livros, elas são escritas ou na época do exílio babilônico, né? Ou seja, 580 antes da Era Comum, são escritas mesmo, porque quando os judeus voltam do exílio babilônico, já se cita uma Torá, já existe uma Torá escrita, né? Então, o exílio babilônico que volta por volta de 520 antes da Era Comum, nós já sabemos que temos textos escritos e que já conformam um arcabouço, uma biblioteca. Vão ter textos posteriores, né? Dos profetas e dos outros escritos vão ser posteriores, mas os mais antigos já estavam escritos na época do retorno do exílio da Babilônia. Legal. Então, não, só para concluir, quer dizer, eu não sei, eu realmente não entendo muito de religião, mas eu teria ouvido que os primeiros livros teriam sido escritos por Moisés. Isso não corresponde à verdade, Isso né? faz parte dos mitos e lendas intra-religiosos. Todo grupo, toda religião tem seus mitos e lendas. Tem Thor e Odin, tem Hércules, tem Rômulo e Remo, todos os povos têm os seus mitos, né? Intra-religiosos, ou seja, que eles acreditam firmemente, mas que são lendas, são mitos, né? Esse é o caso do Moisés, escritor da Torá. Moisés, você escreveu alguma coisa? Hã? Eu estou perguntando para o Moisés se ele escreveu. A gente não tem certeza da existência histórica dessa figura, Moisés. Não, é que o Moisés está assistindo. Fala para o Moisés está assistindo aqui. O Ari está com piada, hein? O Moisés está assistindo. Aí posso fazer uma nós última temos a oportunidade pergunta? de perguntar para ele se ele escreveu alguma coisa. Ari, posso fazer uma última pergunta? Tá bom, Última vai. pergunta, vamos lá. Escuta, Jesus é um dos profetas dentro da tradição, não é? Israelita. Não. Não? Só estou perguntando, então não é. Ele está meio de ouvido isso. O judaísmo se encontra com Jesus na Europa quando os cristãos começam a se tornar a maioria. Antes disso, não houve encontro entre judeus e Jesus. Mas aquele negócio todo no templo que ele passou lá, estudou, passou nada? Não tem. Veja, para ser considerado um fato histórico, precisa ter alguns requisitos. Uma delas é múltiplas fontes. Tá? Fora os evangelhos, não existe nenhuma fonte que cite Jesus. Flávio Josefo, um historiador da época. Flávio Josefo cita. Flávio Josefo. Historiadores romanos, ninguém cita Jesus. Jesus só é citado nos evangelhos. Ou seja, deve ter havido uma figura histórica, Jesus. Mas essa figura histórica, Jesus, passou desapercebida em sua época. Ela só se tornou famosa bem depois. Ou seja, entendi. Ou seja, não existe nada do que Jesus falou incorporado na Torá. Veja, nada. A figura de Jesus não aparece na literatura judaica. E muitas das histórias de Jesus são histórias tiradas da literatura judaica. Você leia o profeta Elias. O profeta Elias, tudo que Jesus faz, Elias já tinha feito. Ou seja, as histórias de Jesus, multiplicação de vinho, de ressuscitação de mortos, Elias tinha feito. Ou seja, as ideias dos feitos de Jesus não são tão originais assim. Elas já eram ideias que já tinham acontecido em outras figuras bíblicas, como Elias, o profeta Elias. Dê uma lida em Elias, você vai ver várias coisas em comum com as histórias de Jesus. Mas não há dúvida quanto à existência de Jesus, porque o Flávio Josefo, por volta do ano 70, já citou Jesus. Não. Sim, todos hoje concordam que isso é uma inserção
que não é de Flávio Josefo. Isso é uma Não sei se é inserção. Realmente eu não sei. Eu li alguns livros do Flávio Josefo, parágrafo. Não só um. Alguns livros do Flávio Josefo. Hein? Um parágrafo. Esse parágrafo, uma cita. Ele realmente não era um cara importante, mas ele é citado historicamente. Parágrafo, se você for ver, os historiadores falam isso é uma inserção. Por que não é original? Porque ele está completamente fora de lugar, ele não tem nenhuma conexão com tudo que Flávio Josefo tinha escrito. Não tem conexão, de repente aparece o parágrafo que fala nisso, então, como a igreja foi a que preservou os livros de Flávio Josefo, a ideia é que alguém já na igreja insere lá um parágrafo para fazer essa ligação. Mas isso não é provado. Não é provado que é uma inserção. Nem que não seja, nem que seja. Então é fake news. É fake news para se afirmar. Então é nebuloso para se afirmar. É nebuloso. Eu particularmente não digo que a figura Jesus não existiu, mas eu digo que ele não correspondia às necessidades e desejos do povo de Israel da época. O povo de Israel, na época de Jesus, era um povo que estava se revoltando contra os romanos, e você falar que você tem que dar outra face era exatamente o contrário do que as pessoas queriam. As pessoas queriam um líder militar combatente, e não um líder pacifista. Portanto, mesmo que tenha existido a figura histórica de Jesus, ele passa ao lado, ele não consegue adeptos, né? Olha, agora o Wagner vai encerrar a reunião. Fala, Wagner. Wagner, eu quero só agradecer o convite de vocês, dizer que foi uma conversa bastante interessante e estou aqui para mais outras oportunidades. Henrique, seria muito bom você voltar outras vezes, viu? Foi muito interessante mesmo. É muito legal falar sobre isso abertamente, eu acho um negócio muito bacana. Fala, Wagner. À disposição. Obrigado a vocês, viu? Bom, o profeta Elias, que eu saiba, ele não falou sobre o amor, que era algo que seria a contribuição de Jesus, né? Por exemplo, você estava falando, né? de dar outra face ao inimigo, de perdoar os inimigos e tal. Então, esse é um assunto assim que só queria, enfim, mencionar. A outra, eu queria perguntar sobre o Messias, se ele já apareceu ou não, segundo o judaísmo, e qual é a ligação dos judeus com os evangélicos ortodoxos, que eles têm uma ligação, de alguma maneira, né? Inclusive, enfim, há toda uma confluência de interesses, né? Eu só queria entender um pouco sobre isso. Então, se já veio o Messias ou não, ou como é que o Messias aí que você tinha mencionado, o que se esperava era um guerreiro para libertar Israel do jugo romano, não é? E Jesus não representou isso definitivamente, né? Ele trouxe uma outra mensagem, não é? Segundo, enfim, o que se conhece. Agora, eu gostaria também de entender qual é a ligação entre o judaísmo e os evangélicos radicais. Então, o Henrique vai responder, mas já vou agradecendo todo mundo. E assim que o Henrique terminar, a gente termina a reunião. Vamos lá, para terminar. Mas eu não vou fazer, desculpe, mas eu não vou fazer uma resposta completa, porque essa questão do Messias é outro curso à parte, né? Porque as ideias messiânicas, elas são muito antigas no judaísmo e elas também mudam do que seja, né? Mas brevemente não. Ainda não chegou, nenhuma corrente judaica vai dizer que o Messias já veio. O Messias sempre é uma figura que está no futuro, né? Mas o profeta Davi mencionava sobre isso, por exemplo, né? Que seria mais ou menos a época que Jesus apareceu. Não, a ideia messiânica ela é bem anterior. Tá? A ideia messiânica ela surge nos períodos de angústia e de subjugação, de domínio dos judeus por parte de outro povo. Então, começa a surgir a ideia de alguém que venha, um líder militar que venha salvar e ganhar novamente independência, né?
do povo e se remonta à figura de Davi como o grande rei combatente, né? Então, o Messias é um filho de Davi como na figura de um combatente, né? E, então, se a gente vai ver isso muito no exílio babilônico, por exemplo, não é, que era 580 e pouco antes da Era Comum, antes de Cristo, né? Mas que já existiam essas ideias de um anseio por um líder político-militar. E a ideia do Messias nasce como a ideia de um líder político-militar que vá conquistar fisicamente mesmo, na política, na história, a liberdade política do povo, né? Isso vai se transformar durante a história em algo mais místico ou alguma outra coisa a mais. Tá? De qualquer forma, na ideia judaica, a ideia desse Messias salvador, ou não do Messias, mas de uma era messiânica, é uma coisa que está lá para frente, está para o futuro e não que aconteceu, nunca aconteceu. Não existe nenhuma ligação específica judaica com nenhum grupo cristão, né? Como a gente falou, o cristianismo e o judaísmo são religiões que se desenvolveram a partir da queda do templo, né? O cristianismo também é uma resposta à destruição do templo em Jerusalém, só que por um outro caminho, né? O cristianismo parte por aceitar a destruição do templo e se criar uma religião nova. O judaísmo propõe uma continuidade, né? Então, são respostas diferentes à crise da destruição do templo. Mas, a partir dessa diferenciação, o cristianismo vai por um lado e o judaísmo por outro. Então, não existe nenhum tipo de ligação entre qualquer igreja cristã e os judeus, a não ser ligações fraternas de políticas, de conversas. Hoje em dia, a relação entre judeus e cristãos não é mais o que era na Idade Média, né? Em geral, a Igreja Católica já pediu perdão aos judeus por todas as coisas que fizeram durante a história. A relação da Igreja Católica com os judeus hoje é muito boa, bem melhor do que de igrejas evangélicas em relação aos judeus, né? Porque os evangélicos ainda continuam com aquela ideia de converter os judeus, né? Os católicos já não, já falaram que os judeus vão se salvar mesmo sendo judeus. Os evangélicos ainda não, né? Eles falam que tem que converter os judeus, ou seja, não tem esse respeito, né, por uma outra religião. Mas, de qualquer forma, em termos... os desenvolvimentos são desenvolvimentos independentes, não há nenhuma ligação. Tá bom? Valeu. Henrique, muito obrigado. Vamos ver se a gente marca outra, então, depois. Valeu. Obrigado. Abraço. Obrigado para vocês. Boa noite. Muito bom. Obrigado, boa noite. Até mais. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, foi muito bom. Obrigado, boa noite. Eu gostaria que a gente continuasse mesmo nessa conversa. Muito bom. Valeu. Obrigado. A Tuta continuaria mais 2 horas, né, Tuta? Sim. Eu garanto Valeu. que metade do grupo hoje também gostaria. Foi muito interessante. Valeu. Abraço. Obrigado. Ari, muito bem Está faltando um criado esse vinho. tema. É a resposta autoritária aqui.